Estou muito animada de finalmente iniciar esse novo canal de comunicação a partir de projetos que já tenho e que deram muito certo, um deles foi o Devaneios, o documentário Autoral Simetria, falando sobre o que é a beleza, né, simetria. E eu queria, então, hoje, dar um início de novo a esse canal, trazendo uma versão do Devaneios agora em videocast. Os episódios continuarão ali no Spotify, mas a gente vai voltar a alimentar esse canal aqui do YouTube com Devaneios e outras programações. Então, estou muito animada de ter vocês aqui. E hoje o devaneio que eu quero trazer não poderia ser diferente, e um devaneio que eu tenho pensado muito sobre o que é ser mulher. Então ontem foi dia 8 de março e eu poderia aqui falar sobre conquistas, sobre bandeiras, que mulher é o ano todo, mas vocês sabem que devaneios eu gosto de costurar várias datas e trazer às vezes alguma perspectiva diferente para esse dia. E aí eu queria te perguntar verdadeiramente para você, aí no seu interior, o que é ser mulher? E eu não quero que você me diga a versão que a sociedade moldou de nós, a versão que o outro tem sobre nós, não aquela que aparece no Dia das Mães e nem a que está nas estatísticas. Não a sua história, a minha história. Porque assim como devaneios que eu encerro sempre falando, que talvez você encontre respostas ou talvez mais perguntas, eu cheguei à conclusão de que ser mulher não tem uma resposta. É uma conversa que a gente tem com a vida inteira. Então vamos lá, Então eu separei aqui alguns pontos que eu quero cruzar para trazer essa reflexão aqui, Primeiro, o ser mulher, ele vem de um lugar muito importante, que é a base, o contexto, a sociedade em que a gente foi criada, os princípios que foram nos passados na nossa educação. Ali na infância se inicia o processo de formação de identidade. Não quer dizer que essa identidade vai prevalecer, mas parte das crenças são desenvolvidas ali. E pessoas terapeutizadas normalmente conseguem ir moldando essa própria identidade. Mas o que eu quero dizer é que parte dessa identidade não foi a gente que escolheu. Quem nasceu no Brasil tem uma liberdade diferente de uma mulher que nasceu no Oriente Médio. E ali para lá ser mulher é diferente. A mulher europeia, a mulher britânica. Então cada mulher, parte da identidade vem desse lugar, tanto desse contexto cultural, como também do lar, do nosso próprio lar. E é engraçado pensar que parte, não toda, porque o intuito desse devaneio, de vários pontos que eu quero costurar aqui, é que a gente se aproprie mesmo da própria voz, mas é louco pensar que parte da nossa identidade foi plantada em nós antes mesmo da gente ter voz, pela cultura e pelo ambiente, O meio formou parte disso. Então, assim, os pais que a gente teve, as posições deles, às vezes mais conservadoras, às vezes mais progressivas, às vezes, moldadas por religiões, por crenças, pelo que se acredita. E aí eu posso dizer, igual eu falei, de países, mas até bairros, Isso muda muito. Eu não acredito em meritocracia, então o lugar, esse contexto diz muito sobre parte da nossa trajetória. Lógico que existem as exceções, mas isso faz parte. E eu acho também que tem algumas regras de convívio que a gente aprendeu a como se portar em determinado lugar. Isso é muito único de criação para criação. E isso pode funcionar dentro de uma casa, dentro de uma cidade, dentro de um estado. Eu sempre falo que eu nasci em Minas Gerais, um estado muito conservador, dentro de um país, ou às vezes até mesmo dentro de um bairro, Existem culturas, filosofias ali que a gente acaba seguindo ali até encontrar esse nosso próprio eu. Então, crescer, por exemplo, no interior do Brasil, no sertão do Brasil, no Nordeste,
No Sul é muito diferente, às vezes até de crescer numa capital. Então, ser criado numa família evangélica, católica, é muito diferente de ser criado numa família espírita. Ser filha de uma mãe que trabalhou fora é muito diferente de ser filha daquela mãe que dedicou a vida a estar em casa. Ter pai ou ter uma mãe só influencia muito em quem essa mulher se torna. Então, o que é ser mulher? Tem tantas variantes. O que eu quero dizer é que a gente começa a ser mulher nesse caldeirão aqui todo, sabe? Caldeirão, eu digo que a gente vai absorver o que nos foi dado, passado, como nossa visão de mundo. E tem horas que a criação e a ambiência, ela pode nos proteger ou nos aprisionar. E tem horas, e eu acredito que essas são as mais difíceis, em que ela faz duas coisas ao mesmo tempo. E aí tem uma frase que diz, né? Você não nasce mulher, você torna-se mulher. Eu acredito nisso. E agora a gente vai entrar numa segunda camada aqui, devaneios, tá? Sobre, primeiro falei de identidade, agora é sobre o corpo da mulher. Vocês já viram o quanto que o nosso corpo é objetificado? Eu nem cheguei na voz. Mas o quanto que o nosso corpo, muitas das vezes, não é nosso, principalmente no Brasil, com estatísticas de violência e de abuso a cada minuto. Enfim, eu não pesquisei esse dado. Tem muitos outros dados que eu trouxe aqui concretos, mas esse eu não trouxe. Mas o nosso corpo não é só nosso, né? Em determinados momentos da nossa vida, que o nosso corpo ele deixa de ser exclusivamente nosso. E eu senti isso muito forte quando eu engravidei. Primeiro porque existia uma outra vida coabitando em mim, como se eu estivesse fazendo um processo de cocriação com o divino, literalmente, mas eu notei um comportamento social que ia acontecer. E eu jamais imaginava ver isso. Então, de repente, todo mundo tinha opinião, assim, nossa, seu peito cresceu, você já engordou quantos quilos? O que você está comendo? O que você pode? Você está comendo isso, não pode aquilo, isso e aquilo. Nossa, seu cabelo encheu, isso, aquilo. Coisas que a gente jamais diria para uma mulher numa situação assim, nossa, hein? Você engordou em quantos quilos, sabe? Tipo, nossa, seu peito cresceu, você jamais falaria isso no outro contexto. É muito assustador como pelo menos na gestação, eu senti esse lugar de que o meu corpo não sou meu. Mas ainda existe esse lugar desse medo que a gente carrega de que o contexto, principalmente brasileiro, ele tem um lugar que a mulher ela já nasce com medo de ter o seu corpo violado. É um sentimento de nosso corpo ser um espaço público. Eu senti isso com a gravidez, mas eu já senti isso em muitos outros momentos. Quando eu passava na rua e alguém mexia comigo, quando eu estava, às vezes, sei lá, teve um episódio uma vez na minha vida que eu estava na igreja e veio um irmão dizer assim, acho que você não deveria vir com essa roupa porque isso fica tentando os homens, porque eu tava com uma saia, sabe? Tipo assim, então às vezes você passa na rua, comentários indesejáveis, que a gente cresce com isso, às vezes o medo de sair à noite, de que à noite eu só vou pegar um bebê. Muitas mulheres se identificam com isso, às vezes homens nem sabem, né, o que a gente passa para tentar se proteger mesmo. E aí, né, pensando nisso da gravidez, que eu refleti muito sobre esse lugar do corpo, principalmente, entra uma série de questões que é o não saber o que vai vir, o que vai acontecer, o medo do desconhecido. Essa vulnerabilidade, a gente vê o corpo se moldando, se experimentando de uma forma que eu particularmente nunca vi nada igual. E ao mesmo tempo, agora dar conta de uma vida que atravessa a sua. Mas aí eu paro para pensar quantas vezes a vida do outro, né, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos parceiros, eles vão atravessando a vida de nós enquanto mulheres, né? Eu nem tô falando de corpo, meu cabelo errado, tá? Vão atravessando com demandas que às vezes nem eram nossas, mas que a gente vai colocando aqui no nosso ombro, sabe? Nem foi solicitado, de repente tá pesado, tá fazendo um tanto de coisa. Não vai lá se perguntar, peraí, eu escolhi fazer isso aqui mesmo, sabe? E eu experimentei no papel social uma pressão muito grande, às vezes até dita com carinho, assim, de pessoas, sabe? De que a maternidade é quase o fim dessa mulher, que agora nasce outra mulher. E realmente a gente vai se tornando mulher, né, nas nossas experiências.
Mas a minha vivência na maternidade, por exemplo, é que a Serena veio como um capítulo, mas que a Bruna tinha ali vários outros capítulos construídos, vividos, hobbies, prazeres, vontades, desejos, vivências. E ela veio para somar com uma parte muito bonita, que mudou sim a hierarquia de muita coisa da minha vida, que reduziu o tempo, que me tornou mais prática nas escolhas, mas não uma nova Bruna, mas um novo capítulo, né? E eu acredito que marcos assim vão acontecendo na vida das mulheres. E eu tinha muito medo, e graças a Deus, agora Serena com 6 meses, eu posso dizer com convicção, que eu tinha muito medo de ser só mãe. Porque antes disso, até quando eu criei o documentário Simetria, ele partiu de um questionamento muito forte meu, que é: a vida não pode ser só isso. Aí aqui eu vou fugir um pouquinho do que é ser mulher, tá? Só para ter um contexto. O devaneio, gente, é 1000 águas abertas. Mas assim, deixa eu parar para perceber que a gente nasce, aí a gente é educado, a gente cresce, a gente estuda, aí chega um momento que a gente entra na faculdade ou não, isso aqui eu tô falando desse recorte meu aqui, dessa bolha aqui que a gente está conversando, aí a gente namora, noiva, casa ou mora junto, hoje em dia tá tudo diferente, aí a gente tem filhos, aí a gente conquista, né, coisas materiais, aí a gente desfruta um pouquinho e depois a gente morre. E eu sempre, como curiosa e questionadora que sou, sempre disse: a vida não pode ser só isso. Tem que ter vida no meio desses momentos e desses marcos simbólicos da vida, sabe? Então, quando falavam assim, né, tipo assim, essa opção de só ser mãe, ela não entrava na minha cabeça de maneira nenhuma, porque eu tenho muitos gostos, eu tenho muito de mim aqui vivo ainda, sabe? E eu lembro que esse ano, aqui, trabalhando num projeto, numa campanha de Dia das Mães, a gente criou uma campanha que dizia, né, meu nome não é mãe. E aí a gente fez como se fosse uma brincadeira de entrevistas com algumas mulheres que são mães, e a gente perguntou assim: o seu filho conhece o seu nome além de te chamar de mamãe? E muitas deles não sabiam, porque eles conhecem a mãe pela mãe, e não por a vida que ela deixou ele antes, né? Então, a minha vivência foi que ser mãe só acrescentou, sabe? Não cancelou em nada do que eu era. Mudou muita coisa, mudou a rotina, o tempo, as prioridades, mas só acrescentou. E, ao mesmo tempo, eu percebi umas coisas que me incomodaram demais, né? Sobre o que é ser mulher. Então, assim, uma semana eu já estava saindo, fazendo unha e tudo, e aí as pessoas às vezes perguntavam: mas cadê a criança? Tipo, tá com o pai, ou tá com a minha ajudante. E as pessoas não entendiam, calma, sabe? Lógico, gente, estou falando de um lugar aqui com muito privilégio de ter um marido que escolheu ser pai e não só ter um filho, de ter possibilidade de ter ajuda em casa. Então, isso facilita a gente retomar, né, se reencontrar. Tenho ajuda com psiquiatra quando precisei, no ápice do puerpério, com endócrino. Então, existe uma série de coisas que fez esse caminho dessa Bruna não se perder. Eu sei que existem realidades diferentes, tá? Eu estou trazendo aqui perspectivas. Mas uma coisa que eu sei que, independente da sua realidade ou da minha, eu sei é que muitas das vezes a cobrança, o questionamento cai sobre nós. Do tipo assim: você não vai pôr a meia nesse menino? Você não vai fazer tal coisa? Faz de tal jeito. E nunca compara. Então, é como se a gente fosse sempre, né, atribuídos, aí quando eu falo corpo, agora tipo assim, na mente, sobrecarregado e às vezes de 1000 tarefas que, tipo, vamos fazer acordo sobre elas, sabe? É como se fosse um estado de vigilância que cai sobre nós em algum momento da vida, com ou sem filho. E aí eu tô falando o ser mulher como um todo, tá? E aí eu quero trazer aqui para refletir, né, quantas coisas que caíram sobre nós. Quantos papéis nos foram atribuídos, quantas cobranças, e quando que a gente parou para se perguntar mesmo: o que é ser mulher para mim? E aí, vamos lá, vamos abrir outra aba, né? Porque já não basta abrir muitas, mas esse assunto me atravessou de várias maneiras, né? Eu quero então falar de algo que também me toca muito. Existe uma certa vulnerabilidade
no feminino, em que a nossa sociedade, não sei se em outros países, tá? Mas eu posso dizer aqui sobre o nosso Brasil, ela se confunde com fraqueza, a vulnerabilidade da mulher. Só que, na verdade, isso é uma grande força de que a gente consegue ser profunda. Não é à toa que tem muitos dados que dizem que as mulheres são mais inteligentes que os homens, que as mulheres amadurecem mais rápido. E aí o fato da gente conversar, falar e os homens guardarem tudo para si, isso nos dá uma abertura para sermos vulneráveis que é lida com fraqueza na sociedade. E aí tem um contraponto, que a gente precisa parecer forte o tempo todo para viver em sociedade. E quantos mecanismos de defesa a gente criou e nem notou? Eu tenho vários, eu sou a primeira a dizer que eu tenho vários. É uma contradição que ela é linda e muito pesada. Sabe, que essa necessidade de precisar provar força, será que a gente precisa mesmo? O tempo todo, em todo lugar, na forma que a gente veste. Eu trabalho com brand, eu estou muito acostumada, eu quero passar mais autoridade. Aí é sempre aquele clichê. Lógico que eu faço uma lei, né? De pôr um terninho e de põe linhas retas e de faz um jeito para a gente conseguir lidar em lugares de poder que a gente se sente ameaçado e que para homens é natural ele transitar. E aí eu pergunto, né, para qualquer mulher, né, para se ter autoridade, é preciso perder o nosso feminino, a nossa feminilidade? É preciso se masculinizar a tal ponto? Eu não acredito nisso. E o pior, né, a gente não precisa ficar, vamos até dar um alívio assim, né, a gente não precisa ficar fingindo parecer. Tem muita gente que da comunicação defende. Você deve pareça tecer. Eu não acredito. A gente não precisa ficar parecendo, sabe? A gente pode ser a gente. E isso dá um alívio, sabe? Falando, já me cai o peso dos ombros aqui. Mas, trabalhando nessa área, eu vejo que às vezes tem mulheres que tentam tirar todos os traços de feminilidade que existem, que estão na sua personalidade, no tom de falar, no atributos mesmo femininos, e que elas tentam apagar tudo isso para serem vistas na carreira. Isso é muito triste, porque é como o mundo funciona, né? É como se suavidade soasse como incompetência. E é muito duro dizer isso, porque eu sei que é realmente como o mundo funciona. Eu sei que quando eu vou fazer reunião com homens, a roupa que eu escolho é diferente. Eu sei que quando eu estou em situações de poder, eu preciso, às vezes, levantar minha voz e ter 4 vezes mais de trabalho ali para mostrar minha competência. E eu sinto também que a delicadeza, né, que que a mulher pode ter uma delicadeza. Eu gosto de pensar na bailarina. Para mim, ela é uma grande referência de força e delicadeza. Mas a delicadeza, às vezes, ela é vista como ingenuidade. E o que a gente faz com tudo isso, né? A gente carrega nos ombros coisas que não foram acordadas com as pessoas ao nosso redor. A gente só foi juntando. A gente entrega muito além do combinado, quem nunca? A gente tem medo de precificar, às vezes. Não, será que tá aí? Será que vai me contratar? A gente tem uma insegurança. Vocês sabiam que os homens, quando vão se candidatar para vagas, eles se candidatam para vagas que eles nem têm todas as habilidades? E as mulheres, às vezes, têm todas e ficam assim, será que eu consigo? Isso é dado também, não tem esse dado, mas não existe, procura aí. Enquanto isso, o homem ele tá lá, ó, batendo meta, sendo ousado. E a mulher, às vezes, ela bate a meta e ainda sente que falta algo. Ai, eu preciso organizar tal coisa, eu preciso melhorar tal coisa, eu preciso que isso tudo esteja perfeito. E ainda tem essa habilidade empática, às vezes, de olhar para o outro, o colega que tá mal, e ainda fazer um extra, sem que ninguém saiba, no silêncio. Quem nunca? Sempre além, sempre mais, e raramente reconhecida por isso. Não à toa, Brain, estou gravando na cozinha aqui da Casa Simetria. E tem uma frase daquele livro, né, Mulheres que Correm com Lobos. Eu nem gosto muito desse livro, mas tem uma frase que eu queria citar ela aqui. Eu acho que ele puxa muito para ideologias, tá? Mas eu queria falar ela aqui, que é: a mulher que se conhece, ela é perigosa e ela é poderosa. E aí tem uma matemática que ninguém ensinou pra gente. Vou ler aqui, essa matemática. O IBGE de 2024, ele apontou que mulheres idosas recebem, em média,
R$ 2.718 por mês, enquanto os homens idosos recebem acima de R$ 4.000, quase 33% a menos. E por que isso? A gente pode imaginar que é justamente por pausas ali na carreira que a mulher se dedicou mais. E existem também dados que mostram que o maior índice de pobreza na velhice, que não teve planejamento para envelhecer bem, são de mulheres. Hoje, o número de pessoas à margem da pobreza no Brasil são mulheres. Isso é louco de pensar. E aí tem o segundo dado, né, que apenas 16% das mulheres com mais de 60 anos ainda estão no mercado de trabalho, contra 34% dos homens. Ou seja, isso pode ser questão de escolha ou pode ser questão de cultura. Estou trazendo para vocês pensarem aqui. Porque, no fundo, o que importa desses dados é a nossa voz, é a nossa decisão. Eu escolhi fazer isso aqui, eu escolhi desse jeito. E não pegar todos esses papéis que foram atribuídos a nós e aceitá-los, sabe? E aí, né, isso que eu estava falando da pobreza, como é que eu atravesso o que eu tenho de dados? Mas que a pobreza no Brasil, hoje, ela atinge proporcionalmente 24% mais mulheres do que homens, segundo IBGE 2024, gente. Isso é muito recente. E aí ele vai explicando, né, essa diferença dessa menor participação feminina no mercado de trabalho ao longo da vida, em razão de outros trabalhos que a mulher carrega sobre as costas, que é cuidar dos filhos, da casa, dos pais, né? Esse lugar do cuidado, do marido, às vezes, né? Tem muitas mulheres que viram mães dos maridos. Então, isso faz com que exista essa menor participação das mulheres no mercado de trabalho. Então, essa conta é simples, né? Menos trabalho, menos contribuição, menos previdência, a nossa previdência já está em crise, e, consequentemente, menos aposentadoria e mais pobreza. Então, a gente está falando aqui nesse contexto, né, atrocidade, né, de mulheres, né, que escolheram ficar em casa, mas será que elas fizeram acordos que as protegem? Porque a gente não sabe. Às vezes o homem, e eu conheço várias pessoas em que esse acordo funciona muito bem, que ele é o provedor, mas que a mulher, ela tem estabelecido coisas, e patrimônios, e materiais, e acordos, e verbas, que são dedicadas ao tempo que às vezes não é laboral saindo de casa, mas dentro dele, né? Então, houveram acordos, porque muitas das vezes essas mulheres que às vezes o parceiro ele fala, pode ficar em casa que eu vou prover, elas naquele momento aceitam com muita alegria, criam filhos lindos, cuidam dos lares, sustentam, né, essas famílias inteiras, o homem, né? Tem o domínio de tudo, e eu tenho profundo respeito por essa escolha. Eu tenho várias amigas que escolheram esse caminho, mas para mim, eu até falei isso para ela um dia, isso precisa ser uma escolha com acordos, porque se algum dia isso se ruir, você está protegido ou você vai entrar lá nessa escala da pobreza com um custo de vida muito mais alto e com uma projeção de longevidade muito maior nesse país. E eu tenho uma amiga, não vou dar nomes, que ela se separou depois de anos de relações. E o regime do casamento era a separação total de bens. E ela se viu, de repente, tendo que reconstruir uma vida, lógico, com reserva de emergência e tudo, ela ainda é um exemplo, mas ela se viu reconstruindo uma vida do zero. Isso é muito duro, sabe? De tendo que se até reinventar profissionalmente e colocar coisas, enquanto ao longo desse relacionamento ela fez muitas abdicações pelo parceiro que construiu o patrimônio e ela não. Então é muito importante pensar nesses acordos, sabe? E ter ali esses acordos definidos que garantam você. Lógico, né? Eu sou casada, eu acredito que casamento é para a vida toda, mas a gente não sabe. E há menos de pouco mais de um mês, meu sogro, ele faleceu. A minha querida sogra, ela era do lar, criou os 3 filhos, meu marido, com muito zelo, com toda a dedicação. E agora ela está tentando buscar meios
de conseguir essa verba, né, de acessar, porque nem dados bancários ela tinha. Então, isso precisa ser muito conversado, né? Isso é o que eu estou falando em relação a casais e tudo. E abrir outras abas também, porque senão esse vai ficar muito longo. Mas, eu queria abrir um último adendo para fechar esse tema. Que eu sou assim, né? Quando uma mulher pausa, né, nesses acordos, vocês já pararam para pensar, sei lá, eu vou parar de trabalhar no início dessa criação dos meus filhos aqui por tantos anos, 10 anos, 5 anos. Para se recolocar no mercado, talvez você precise ou estudar mais, né? Você perde o ritmo da caminhada. Ou talvez se sujeitar a cargos que ganhem menos, mesmo tendo feito só uma pausa. É muito difícil uma mulher se realocar depois de algum tempo, muito tempo ali, né? Que ela pausou tudo e está atualizada, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, que tudo muda a todo momento. Então, esse é o adendo aqui que eu queria fazer. E lembrando que pensão alimentícia é para o filho, né? E ainda assim, as pessoas se transformam nessas situações. Então, se protejam. Essa que é a mensagem dessa temática. E aí eu quero trazer um tema aqui do empreendedorismo. Nossa, ser mulher é tantas frentes, né? Eu queria falar sobre o empreendedorismo, que ele, no nosso país, ele nem sempre é escolha. No meu caso, ele foi escolha. Eu cresci numa família com muitos privilégios e mesmo nesse contexto eu escolhi começar a trabalhar em ativações de marca, inclusive que meu pai trabalhava na rede Multiplan de shoppings e eu comecei a trabalhar em ativações de marca de Natal, Páscoa, Ano Novo, aqueles que dão carro, dão prêmios, brindes, e eu tinha esses trabalhos ali para juntar a minha grana. Eu cresci num lar onde o dinheiro, eu interpretei isso, tá? Era poder, era moeda de troca, de manipulação. Então eu queria ter o meu próprio dinheiro. E foi essa a razão de eu ter começado a trabalhar muito nova. Na época, minha mãe e meus pais falavam, você não precisa, você quer que aumente a sua mesada, mas foi uma escolha minha. Porque eu achava o preço alto para eu poder começar a fazer minhas próprias escolhas. E eu lembro que eu tinha assim um negócio, nossa, com 25 anos, se eu não casar, eu quero morar sozinha, sabe? E eu casei com 25 anos, mas foi coincidência da vida. Então, como o dinheiro, né, isso se aplica não só no meu lar, mas em várias relações aqui que a mulher se depara. Muitas das vezes ele é ligado ao poder, ele pode, em qualquer hora que o jogo virar, ele pode se tornar uma moeda de manipulação. E naquela época, aquela pobre Bruninha, ela queria apenas comprar a blusinha dela, um x-tudo, tomar uma catuaba, pagar a festinha dela, a banana Axé Brasil, não sei se tinha Axé Brasil aí, essas micaretas, né, e tudo mais, e comer alguma coisa que eu quisesse sem olhar o preço do cardápio. Essa era a minha meta daquela Bruninha. E no fim, a meta era a autonomia. Eu acho que a autonomia continua sendo um dos valores da minha vida. Eu quero criar minha filha pautada nesses valores, até descobrir quais são os valores dela e assim respeitá-la como mulher, dar voz a ela, assim que ela demonstrar o que ela valoriza e respeitar, sabendo que ela não é um anexo meu, né? A Bíblia diz que filhos são como uma flecha, a gente cria eles para o mundo, então ela não me deve nada. Eu sinto que eu tive uma certa crise ali nessa transição dos 20 para os 30, que até quando eu tinha uma empresa e eu a vendi, e aí olha esse ato, né? Eu sempre trabalhei na área da comunicação e nessa empresa eu fazia o marketing e ela fazia eventos também. Tudo que eu continuo fazendo é comunicação, uma área muito ampla, mas eu entendi que naquele momento, né, que eu quisesse sair de uma empresa que eu construí e eu não sabia o que fazer, se eu ia continuar empreendendo, se eu ia buscar um CLT Premium, mas eu sabia que igual aquela mãe que para tanto tempo, que a minha graduação ela era de 2012 e eu teria que me especializar, porque o mercado de comunicação ele mudou muito. Quando eu me formei, gente, eu estudei a era dos blogs como meio de publicidade e trabalhei marcas pessoais naquilo, né? Então, sempre foi uma paixão, isso foi se aprimorando em toda a minha trajetória acadêmica. Mas a crise foi no seguinte lugar.
Ó, a meta que a Bruna ali de 15 a 16 anos, que começou a trabalhar primeiro em freela, primeiro em nos estágios, depois tudo que eu trabalhei na Drogaria Araújo, na Honda, até abrir a Mais Amor, que era outra empresa que eu vendi, e até aquele momento eu já tinha conquistado tudo que eu queria. E eu lembro que eu olhei ali e falei assim, olhei pro cardápio, eu estava com uma amiga no rooftop em Paris, com a vista para a cidade inteira, assim, a Torre Eiffel, o Louvre, tudo com as luzes de Paris, imagina aí, né? E eu pedi um drink de 30 euros e eu me lembrei de que quando eu fui fazer um mestrado em Portugal, porque eu sabia que para eu me realocar no mercado, sendo CLT, eu não tinha resposta. Sendo consultor, encontrei essa resposta no caminho. No primeiro dia que eu vendi a empresa, se vocês não sabem, eu fechei uma consultoria. Então, dali mesmo, minha carreira, tipo assim, me empurrou para a consultoria e aqui eu tô há 6 anos, né? Mas aí eu cheguei ali, logo que eu terminei o mestrado, nessa crise dos 20 para os 30 ali, eu conquistei o que eu queria. E eu tava ali, no rooftop, maravilhoso, em Paris, tomando uma taça por 30 euros, que isso deve dar hoje, sei lá, uns 200 reais, uma taça. Eu falei, pronto, eu peço que eu não preciso olhar para o cardápio. E a crise foi, e agora? Eu preciso pensar na próxima década. E tudo bem, né? O ser mulher talvez também seja fazer acordos com nós mesmas. Então, eu, quando finalizei o mestrado, voltei de BH, voltei para BH e continuei no trabalho consultivo, nesses ires e vires, até resolver fundar a Casa Simetria. E por que eu estou falando tudo isso? Mas a grande questão é que nossos planos podem mudar e tá tudo bem. Hoje eu estou num momento de vida que eu quero nunca parar de trabalhar. Nunca assim, né? Eu quero uma hora parar de trabalhar, aposentar mesmo, desfrutar. Mas hoje eu não quero parar de trabalhar, mas eu quero trabalhar com mais eficiência e com menos tempo. E isso exige escolhas. Talvez antes eu gostasse de ficar no escritório até 9 horas da noite. Hoje eu quero ir embora às 5. Entendeu? E é isso. A gente precisa, né? O ser mulher é também nos ouvir e entender, tá bom, aquela pessoa agora precisa de novos acordos. E isso leva para as relações, que precisam ter novos acordos também, né? A comunicação, gente, além de ser uma área do trabalho, ela gira também em torno de toda a área da nossa existência. Mas a gente tem que estar sujeito a isso, a bancar essa escolha de acordo com o momento de vida. Agora eu quero trabalhar mais, agora eu quero trabalhar menos, agora eu não quero trabalhar mais. Aqui eu contei a minha história, mas como eu disse lá no início que eu não acredito em meritocracias, eu venho com total responsabilidade, né, dizer lá de onde a gente veio, do bairro, do lugar, da cultura que a gente foi criada, para dizer que nem todas as mulheres têm essa mesma escolha. Eu comecei a trabalhar para comprar blusinha, cheeseburger, catuaba e festinha, tá bom? E aí, veio novamente com os meus dados aqui, que eu adoro. Uma pessoa estudiosa e acadêmica que sou, não poderia deixar de passar por isso. Você sabia que o Brasil encerrou 2024, né? Segundo o Sebrae, isso, com 10 milhões e meio, mais ou menos, de mulheres donas do próprio negócio? E a maioria das mulheres que escolhem empreender não é por escolha, mas por necessidade. É aquela mulher na favela que não tem onde deixar os filhos e passa a fazer doce. É aquela mulher que, tipo, principalmente, que precisa fazer algo, que precisa se virar nos 30 para pagar as contas. Então, diferente daqueles acordos, é aquela mulher que não tem que fazer acordo, ela tem que ir à luta matar os leões do dia, né? E quase metade dos negócios do Brasil hoje são liderados por mulheres. E aí quando você pensa, né, pessoa empresária, boa parte, né, da renda média dessas empresas que existem no Brasil hoje são formadas por mês de mulheres com uma média salarial de 3 mil reais. Então vamos voltar aqui para a nossa realidade, né, de pensar que o empreendedorismo, para mim ou para você, ou se você não tem empreendedorismo, é só você situar às vezes o que é ser mulher, né, mas pense em ser. Ele pode ser escolha, mas no Brasil, muitas das vezes ele é necessidade. E aí a gente tem um dado aqui
que é 50% das mulheres, ó, meio a meio, tá? Elas começaram a empreender por necessidade. Eu sou exceção, não a regra. E entre os homens, o motivo principal de escolher empreender foi uma visão de oportunidade e crescimento. A mulher, ela não empreende pensando nisso. Às vezes ela até empreende assim, eu gosto de fazer isso, sabe? Eu sei fazer isso. O homem não. Ele empreende no que vai dar dinheiro, que é uma oportunidade, entendeu? Olha como é que a forma de pensar é diferente, né? E é engraçado que, apesar de mais escolarizadas, hoje, mulheres que fazem especializações, que entram em faculdades, que fazem capacitações, ainda assim, mais maduras, com mais coisa técnica, assim que eu posso dizer, as mulheres ainda ganham 24% menos que os homens, né? Dado do Sebrae de 2024. Então, gente, o que eu quero dizer é que a vida leva a gente, às vezes. A maternidade, às vezes, complica o horário fixo. O mercado, ele ainda precisa amadurecer muito. Espero que a minha filha consiga viver dias melhores, né? O mercado não é flexível para a mulher, mas nós demos um jeito. E isso tem nome, e a gente precisa falar disso sobre voz alta. Então, eu queria trazer um exemplo muito contemporâneo, se você acha culto ou intelectual demais para isso. Para mim, eu gosto de Big Brother. Big Brother é um recorte do que está acontecendo na sociedade agora. Eu trabalho com comunicação e amo entender comportamento de consumo. Para elevar o nível da comunicação das marcas que eu trabalho, eu sempre acompanho. Infelizmente, não estou assistindo o ao vivo, porque agora eu tenho uma criança, então 11 horas da noite, Globo, tá muito tarde, tá? Mas eu tô acompanhando tudo, né? Adoro. Talvez você não saiba sobre mim. Eu adoro museus, mas eu também adoro Big Brother. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, que é quando a mulher bota a voz no mundo. E aí eu vou dizer da protagonista, não sei se você vai ver isso, né? Talvez ela se torne cancelada, mas a protagonista do momento do Big Brother é a Ana Paula. E ela é uma mulher que entrou naquele jogo sabendo o que ela queria, sabendo que aquilo não era um resort e que valia 5 milhões e meio. E a estratégia dela é ser sincera, colocar limites, dizer na lata e por aí vai. E Big Brother, gente, ele é um jogo de posicionamento e ela entrou sabendo se posicionar com uma inteligência emocional ali para lidar com os embates altíssima. Conviver com ela não deve ser fácil, mas assistir é muito legal, que ela se posiciona. Mas o ponto que eu quero trazer aqui sobre ser mulher, analisando nessa jornada da Ana Paula, deve estar borbulhando seu algoritmo, deve estar te entregando isso, não é possível. O meu não. É que a Ana Paula, ela estabelece muito bem nas relações ali o que ela aceita e o que ela não aceita. Ela sabe pôr limites, ela fala o que ela pensa na cara, só que isso é visto como afronta, como teimosia, como a bruxa má, que eles estão dizendo lá. Porque ver mulheres ocupando esse lugar de voz soa como teimosia, atrevimento, loucura, o que quer que seja. A sociedade está pronta para isso. Porque a gente o tanto faz, pode ser isso. Eu, inclusive, no meu casamento, né, como eu casei nova, eu passei por muitos acordos e, geralmente, quando você não põe limite numa relação, eu não estou falando do casamento, mas em todas, a pessoa que mais sai prejudicada, eu falei assim, a pessoa que mais sai prejudicada quando você põe o limite é aquela que se beneficiava com a falta de limites, né? Então, voltando aqui para a Ana Paula, quando uma mulher coloca conversas em jogo, ela se torna teimosa. Nossa! Eu escuto que eu sou teimosa desde que eu nasci. Eu acho que meu pai e minha mãe sempre falaram que eu sou teimosa, meu marido fala que eu sou teimosa, é isso. Mas faz de falta de pensa. E olha que antes eu fugi do conflito, ainda fujo. Mas eu entro em muitos embates já. Mais de 15 anos terapeutizado. Vamos voltar aqui. Gente, eu amo muita água. Acho que é por isso que vocês gostam desse devaneio, né? É uma coisa cruzando a outra, assim, né? Mas aí, quando a Ana Paula não cede, ela não é difícil. Não é difícil. Quando ela discorda, ela é grossa. Nossa, quantas das vezes eu já fui taxada como grossa porque eu sou uma pessoa extremamente prática. Pra mim, o não, ele não tem que vir com a vírgula. Não mais, se tem que explicar, não é não.
talvez tenha sido o convívio intercultural de Portugal, né, que eles falam ali, dizem o que pensam, eu me tornei assim, eu sou prática ali, né, e às vezes sou com grosseria, infelizmente, para as pessoas. Mas apesar que eu tenho um jeito sereno também, então é por isso que eu falo que eu gosto da bailarina, que eu acho que ela é uma representação de serenidade e firmeza que existe dentro de mim. Minha filha se chama Serena. Ai, gente, voltemos nos devaneios na cabana. Né? Porque é muita coisa, né, que nos é atribuído sobre o que é ser mulher. E eu pensei muito, são muitas águas, muitas camadas. Então, a Ana Paula, quando ela coloca a voz dela, ela é atrevida, só que isso não é novidade nenhuma na sociedade que a gente vive, sabe? A grande questão é, por que a assertividade feminina ela incomoda tanto? Por que durante muito tempo isso ainda ressoa, né? Que a mulher bem comportada é aquela que concorda com as coisas, é a que suaviza, é a que não ocupa muito espaço, que fica mais contida, né? E quando a gente começa a ocupar o lugar que é nosso, e eu defendo muito isso há anos de quem me acompanha, né, da gente tirar nossas histórias da gaveta, quando a gente começa a ocupar esse lugar que é nosso, para o mundo às vezes soa estranho, na sociedade que a gente vive ainda em 2026. E é isso. E a gente tem que arcar e ir a partir do medo, né? Beleza, eu tenho medo de me colocar aqui, compensar e tudo. E seguir de acordo com as nossas ambições, com a nossa coragem, o que a gente quer pôr no mundo e ver o que tem do outro lado do medo. E aí tem um livro que tem uma frase que coroa muito bem isso que eu falei, né? Que é o Sister Outsider, que vou traduzir aqui de maneira literal, que tem uma frase. Eu tenho Kindle, gente, eu vou circulando frases que me tocam e às vezes quando eu vou fazer devaneios eu vou lá naquela busca, então às vezes tem frases ali. Eu não sou uma pessoa que eu leio o livro até o final, não. Eu comecei a ler, não me interessou, eu largo, porque o tempo para mim é muito raro. Então, às vezes eu começo a ler, se a história não está me agradando muito. Mas esse livro aqui, não foi um livro que eu li todo, mas tem uma frase que eu marquei, eu queria ler aqui, né? Eu não fui ensinada a recuar para que as outras pessoas se sentissem seguras. Gente, isso me atravessou num lugar, né? Que, tipo, eu fui ensinada a recuar. Fica quietinha. Se alguém te oferecer alguma coisa, você não aceita. Isso na minha casa foi assim, tipo assim, fala mais baixo. E os homens não, desbravem e tudo. Enfim, então eu queria que a gente pelo menos refletisse sobre os acordos e o limite, né? Por que a gente faz com isso tudo, né? Eu acredito muito bem que a melhor coisa, né, que nós, enquanto mulheres, podemos nos cercar é de bons acordos, para que a gente possa também se proteger. Até, por exemplo, né, vou dar um exemplo, casamento, se você não casa no papel, o Estado que define por você, e não você que escolhe. Então, as mulheres, eu acho que elas precisam, né, a partir dos limites e de acordos, né? Acho que toda mulher, em algum momento, toda é muita generalização, mas deve passar por isso, né? Como eu digo não, né? Começar a se proteger mais, justamente para que essa voz ela ecoe, né? E para que você viva a vida que você escolhe viver, né? Então, de uma maneira prática, né? Façam acordos antes de casar, acordos sobre carreira. Eu acordei isso com o Lucas, né? Tipo assim, eu gosto de trabalhar, não tenho vontade de parar de trabalhar. Se você quer uma pessoa assim, não dá, né? Acordos sobre quem cuida do quê e muitas das vezes refaçam esses acordos em qualquer esfera, no trabalho, de tudo, numa relação. E quando fazem, porque às vezes a gente fica assim, sei lá, vou dar um exemplo prático de briga de casal aqui. Tia, você pode tirar essa roupa aqui, esse tênis do chão? Posso. Mas quando? Aí a gente vai lá e faz o quê? Nossa, meia hora não tirou, já pega e tira. Ah, você vai tirar ele quando? Depois que eu tomar banho, amanhã de manhã. Ok, às vezes aceita esse limite ali, né? Tipo assim, não vai ultrapassando, porque aí você tira também o seu feminino ali, você vai agir pelo outro, o outro quer tirar amanhã, deixa a escolha dele, entendeu? Seja menos rígida. E eu acredito muito, seja em uma sociedade, né, seja no casamento, e eu acredito muito, né, nos acordos financeiros. Seja se você é sozinha, solteira, faça acordos com você mesmo, né, de como que você quer estar lá na frente. Seja com alguma pessoa, seja com algum parceiro,
mas façam acordos financeiros para diferentes momentos da vida. E que eles fiquem escritos, claros, comunicados e que ficam justos para ambas as partes, né? Isso é sabedoria que a mulher precisa ter, né? Então peçam. Tem um versículo na Bíblia, né, que diz que peçam e será dado, né? Peçam sabedoria, porque isso também é sabedoria. Não é desconfiar, mas tipo assim, eu acredito muito, eu confio de olhos fechados no meu marido, eu também confio, gente. Mas nas relações, acordos são para que as relações sejam duradouras, né? E tenham flexibilidade também para fazer novos acordos. Limite é uma palavra sensível para nós mulheres. Eu custei, eu ainda raço. Muitas das vezes meus limites eles são explorados, são ultrapassados e eu me omito. Mas eu entendo. Não, para mim a maior dificuldade da minha vida dos 20 aos 30 era botar limite, eu deixar todo mundo adaptar. Hoje ainda tenho dificuldade em algumas áreas, mas eu evoluí bastante. Minhas amigas, Lana, para mim é o meu maior exemplo de vida. Lana Chave Fotografia, ela é minha amiga pessoal e ela para mim é a pessoa que mais me inspirou sobre limites e como ela conduz as relações. Eu sou uma eterna fã. Então isso de colocar limite, apesar de um tema ser sensível, ele é necessário. E também são acordos, né? Então faça com você mesmo. É como se você dissesse, eu me importo suficientemente para não aceitar qualquer coisa. Não aceitar qualquer namoro, para não aceitar qualquer coisa atribuída sobre mim. Isso também pode ser mulher, talvez você nunca pensou por essa perspectiva, sabe? Porque a vida, eu sou uma pessoa do agora. Para mim, eu vivo hoje como se não houvesse amanhã e amanhã meus cartões de crédito chegam e eu falo quem eu era no mês passado. Mas na teoria, ouça o que eu digo, mas eu faço o que eu faço, a vida ela tem que ser pensada no futuro. Às vezes a gente deixa isso na mão do outro, sabe? Igual eu dei um exemplo da minha sogra aqui, que agora está procurando mudar um bancário. Gente, são as nossas vidas, né? E somos indivíduos. Não somos extensões dos nossos pais, de ninguém. E a gente não faz isso porque a gente é irresponsável, mas porque de alguma maneira foi nos ensinado. E a gente não deixa de ser mulher feminina colocando esses acordos, sabe? A gente não deixa a nossa feminilidade, a gente não se masculina, como é que fala essa palavra? A gente não se masculina. Isso aí, né? Vocês entenderam. Escreve aí a palavra certa. Vini. E se a gente for olhar historicamente, vamos ver Bridgerton. Antes alguém cuidava disso por nós, né? E aí existia ali, tipo, que era passado, a mulher não tinha esse direito de escolha, mas isso perpetua na nossa sociedade ainda, cada vez menos, mas ainda muito impregnado. Mas e se alguém não tiver lá? E se, igual eu falei, né? Seu marido morre hoje, seus pais morrem, o que você faz, né? Se sua vida, se suas escolhas estão na mão de outra pessoa, como é que você se levanta dali, né? Por isso que os acordos são muito importantes. Cuidar da gente não é egoísmo, não é autoindulgência, é autopreservação mesmo. Então, vamos lá, né? O que é ser mulher, né? Vamos finalizar esse devaneio? Ser mulher é ser formada numa criação que você não escolheu e ao longo da... Peraí, vou começar de novo, tá? Então, o que é ser mulher? Ser mulher é ser formada numa criação que você não escolheu e ir vivendo até o ponto de que ao longo da vida você passa a fazer as próprias escolhas. E muitas das vezes esse caminho é onde a gente define o que fica, o que faz mais sentido, o que não faz mais sentido. Por isso de tantos acordos. O ser mulher é carregar uma vulnerabilidade que às vezes pode ser confundida pela sociedade, né? Muito que a gente vive, não estou falando sobre o que é, sobre o fato que é meu mundo como ele existe. Que vulnerabilidade, ele é soado como fraqueza, né? Mas que na verdade é a profundidade e ao mesmo tempo a beleza da contradição, que é às vezes passar vivendo para parecer forte
Olha, nossa gente, quando eu olho a história de mulheres, eu olho, que foda, que mulher forte, sabe? E ter essa força de segurar nos ombros as coisas, às vezes que não foram acordadas, de entregar além, ou simplesmente ir para o mundo com o que a vida entregou, com as dores, os medos, com o marido que saiu de casa. O nosso país é formado por muitas mulheres só. E eu que hoje tenho um pai muito presente, e eu estou aqui trabalhando, fazendo academia e tudo, também por ele, sabe? Porque ele respeitou esses acordos. Mas eu sinto que ser mulher, né, é fazer acordos. Eu falei dele, é justamente isso, fazer acordos com o mundo, com os outros e principalmente com a gente, consigo mesmo, sabe? É ter uma voz e não ter que pedir licença para poder usá-la. E nem justificar. Eu tenho uma teoria que toda justificativa, todo mundo que se justifica se condena. Então, é poder falar sem pedir licença, sem uma vírgula, falar o que se pensa, o que se acredita, com a liberdade que os homens fazem desde que o mundo é mundo, gente. Eu acho que ser mulher também é uma matemática de aposentadoria, não deixar isso na mão do outro, mas é também a intuição feminina que não precisa da planilha. Ai, gente, nós somos maravilhosas. É os dois ao mesmo tempo, sabe? Então, seja na escolha, né, no caso, de trabalhar ou no privilégio de não poder, faça acordos, pense no futuro, né? Converse sobre. Tenham coisas no seu nome, escolham regimes de casamento, pense em como você quer envelhecer, com quem você quer envelhecer, com o tipo de suas amizades. Eu já estou indo muito além. Eu estava numa pergunta, quer ser mulher? Você vê que não tem resposta. E é por isso que ser mulher é contradição, porque é força e medo junto e misturado, é leveza e peso na mesma medida, é doçura e é limite, é ser múltiplo, é isso. Nossa identidade parte daí, a gente consegue ser múltiplo e essa é talvez uma das nossas maiores forças. E eu lembro que eu escrevi um texto em outubro de 2022 e eu postei um livro sobre isso. Eu acho que ele é tão vivo como hoje. E é assim que eu quero encerrar esse devaneio, lendo uma carta aberta que eu fiz a nós mulheres. Nós não somos uma coisa só. Somos muitas, somos múltiplas. Volta e meia, eu preciso me lembrar disso. Principalmente quando eu sou questionada sobre ser uma coisa só. Casar ou não? Ser mãe ou não ser? Ser mãe ou ter uma carreira? Fazer ou não fazer aquela viagem? Mudar ou não mudar de carreira? Por mais autonomia para escolhermos os papéis que fazem sentido para a nossa jornada e não para a jornada do outro. Escolha. Nunca deixem que tirem a sua escolha, pois dentro de cada mulher tem um mundo cheio de sonhos e colocá-los em uma caixa é tirar também o seu brilho e a sua singularidade. Nossa, esse texto na minha vida é hoje. A autora, no caso, sou eu, tá? Eu vou continuar ele pra cá. Desejo um caminho em que mulheres possam se expressar mais sem medo do julgamento. E que neste caminho contem as suas histórias durante a jornada mesmo, para que possam impulsionar outras mulheres, seja como ela for. Eu sou uma grande fã de uma amiga que está grávida do quarto filho e que escolheu viver para lá. Eu amo, eu peço dica de tudo para ela. E é isso, é a escolha. Ser mulher é a escolha. Lá no início não decidiram por nós, mas e agora? Cabe a nós fazer as nossas escolhas, não deixar as nossas escolhas na mão do outro, por mais que você ame essa pessoa. Então, eu sempre digo, né, que nos devaneios pode ser que você encontre alguma resposta, você saia daqui com mais perguntas, elas não encontram nenhuma. Mas o importante mesmo é que você
pense um pouco aí sobre o que é ser mulher para você. E esteja presente nas perguntas que você quer fazer para si mesmo quando as respostas demoram. Porque muitas das vezes a gente faz perguntas e a gente vai ruminando e às vezes as respostas podem demorar. Tanto que você já viu quando uma mulher toma a decisão, às vezes foram meses, né? Se responder internamente essa pergunta. A gente funciona assim. A gente decide muito antes do ato concreto. Então é isso que eu desejo para vocês. Um feliz Dia da Mulher. E estou muito feliz com essa abertura aqui no YouTube, né? Já existe aqui o documentário. Se você não assistiu, assista, são 3 episódios. E eu inauguro essa temporada do Devaneios também aqui no YouTube, a partir desse grande dia que é o Dia da Mulher. Um beijo e até o próximo. Se inscreve no canal, se você quiser, compartilha no Spotify, para outras pessoas também acompanhar. Ah, que legal, se inscreve, curta, mas para que esses episódios alcancem mais pessoas. Um beijo.